minha filha morreu com o marido e filhinho. Meus filhos estão tudo espalhados, eu não encontro eles. Qual é o responsável? Eu peço que essa pergunta seja dirigida para... Não foi a Petrobras que avisou os senhores. Não foi a Petrobras. Oh, meu Deus, por que aconteceu isso, meu pai? Na década de 80, uma grande tragédia aconteceu na Vila Socó, no estado de São Paulo, por conta de uma irresponsabilidade da Petrobras. Um vazamento ocorrido num enorme duto de gasolina, que até então deveria estar em plena condição de funcionamento, deixou escorrer aí mais de 700 mil litros de gasolina sobre centenas de casas. É claro que o pior aconteceu, né? Um incêndio, deixando dezenas de mortos e milhares de desabrigados. Nesse vídeo a gente vai conhecer esse caso, né? O caso do incêndio na Vila Socó. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. A cidade de Cubatão fica no estado de São Paulo, na região metropolitana da Baixada Santista, né? Tem 142 km² de área, população aproximada de 132 mil habitantes, né? A cidade tem um grande parque industrial. Em 1980 foi considerado pela ONU, né, como uma das cidades mais poluídas do mundo. Há muitos anos atrás, eu estudava nesse colégio aqui e tinha uma árvore lá que dava pro rio e a gente, após as aulas, a gente ia lá, tomava banho no rio. Esse rio era uma água doce, né? Uma água de rio. E agora a gente vê nessa situação a água toda podre, cheia de imundícia das indústrias, então a gente fica aborrecido com isso. Mas com a união de indústrias, né, comunidade, governo, a cidade conseguiu controlar 98% do nível de poluentes no ar. Em 1992, recebeu da ONU o título de Cidade Símbolo da Recuperação Ambiental, mostrando, então, provando que é possível você recuperar aí o status de uma cidade saudável, né? Bom, dito isto, lá na cidade tinha um lugar chamado Vila Socó, que ficava à beira da Vila Anchieta, sobre uma faixa de mangue de aproximadamente 2.000 metros por 80. No lugar existiam pouco mais de 6 mil moradores que viviam separados em mais ou menos 600 barracos, de acordo aí com as autoridades. Só que parece que não era bem isso não, já que alguns lugares que diziam ter bem mais. Esse local, a Vila São José, ele tem 1.640 barracos. E a Prefeitura de Cubatão calcula que moram aí 8.200 pessoas. Bom, e foi nesse humilde lugar que o desastre aconteceu. Para variar, né? Desgraça acontece sempre em lugares mais precários, né? É muito difícil você ver um desastre nesse nível, por exemplo, acontecendo num lugar nobre, né? Por que será, né? O incêndio. A tragédia aconteceu entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 1984. O motivo foi que a Petrobras tinha uma tubulação de transferência de combustível de sua refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, para o terminal portuário de Alemoa. Essa tubulação passava por uma área alagada, cheia de palafitas, que é um sistema de construção, né, sobre troncos e pilares. É muito comum, né, em áreas alagadiças, né? E lá era onde ficava então a Vila Socó. A própria Petrobras admitiu que a falta de manutenção foi a causa do vazamento de 700 mil litros de gasolina. Ela se espalhou aí pelas lamas do mangue. Por volta das 10h30 da noite do dia 24, os moradores já sentiram o cheiro do combustível na vila. E foi ela, né, que infelizmente ocasionou o incêndio no local. Eu senti o cheiro de gasolina? Senti lá na minha casa. Eu estava dormindo, era 1h30 mais ou menos. Aí eu moro daí, tá 500 metros afastado, né? Eu não aguentei o cheiro de gasolina. Se eu risco um palito de fósforo, tinha incendiado também. O cheiro era horrível demais, ninguém aguentava. A gasolina estava sendo transportada de Cubatão para o terminal de Santos por um dos dutos. Uma válvula do terminal que deveria estar aberta para receber o combustível estava totalmente fechada, o que provavelmente acabou ocasionando, né, uma pressão enorme no duto e acabou rompendo, né, e causando então um vazamento. Depois desse vazamento, o fogo pegou aí na vila e foi se espalhando aí por toda a comunidade. O incêndio começou, era mais ou menos meia-noite do dia 24 e continuou até o dia 25 de manhã, já que o fogo ficou tão enorme, tão grande, né, que os bombeiros sofreram muito para conseguir contê-lo. Dizem que o incêndio, né, se iniciou por conta de uma bituca de cigarro.
Já alguns outros relatos da época contam que alguns moradores começaram a guardar em suas casas, né, garrafas com gasolina, já que eles viram que estava ali sobrando, né, vazando gasolina, eles pegavam para eles, né, e o que acabou colaborando então para o incêndio, né, ficasse totalmente fora de controle. A gasolina se espalhou nas palafitas com a movimentação das marés e demorou mais ou menos aí 2 horas após o vazamento até que se iniciasse então a tragédia. A situação era tão grave que bombeiro nenhum do mundo conseguia apagar esse fogo. Após o incêndio, até liberaram informações sobre o acontecimento, mas o que muita gente acredita é que existe muita coisa que não foi contada, né? Acabou sendo escondida aí da sociedade. O próprio número de vítimas é uma dessas coisas, né? Oficialmente disseram que foram encontrados ali 93 corpos. Porém, dizem que famílias inteiras sumiram depois daquele dia, né? E muitas crianças também não apareceram mais na escola. Com isso, um levantamento independente, né, levando essa informação em consideração, chegou ao número aí de mais ou menos 508 vítimas, o que fez com que extraoficialmente essa seja então um dos maiores, não o maior caso de incêndio do Brasil, né, em número de mortos, além de cerca de 3.000 pessoas, né, que ficaram desabrigadas na Vila Socorro. A dona Olinda perdeu 5 parentes na tragédia. Apenas 2 nomes estavam na lista divulgada. Só entrou 2 pessoas na lista. E a senhora perdeu quantos? Morreu 5. Bom, lembra que eu falei que o número de moradores e barracos divulgados não condiziam com a realidade? Os sobreviventes disseram que os números foram divulgados pelas autoridades praticamente não eram real, já que as informações que eles deram era de que os moradores seriam mais ou menos 12.000 pessoas, entre 1.200 a 2.500 barracos, né? Fora que nem foram avisados pela Petrobras sobre o incêndio. Quer dizer, não foi a Petrobras que avisou os senhores? Não foi a Petrobras. Quem nos chamou foi o tenente do policiamento do 21º Batalhão. Então você imagina o desespero desses moradores. Mora aí? Eu moro aqui, a minha filha morreu com o marido e o filhinho. Ali naquela casa ali. Mas não deu tempo de escapar? Não, meu filho foi salvado lá em Santos, tudo queimado. Meus filhos estão tudo espalhados, eu não encontro eles. O lugar todo praticamente, né, ficou em cinzas. Prisão. Na época do acontecimento era período do regime militar e por Cubatão ser o polo petroquímico na época considerado aí área de segurança nacional, muitas pessoas acreditam que eles mexeram os pauzinhos e trabalharam, né, para dar aquela amenizada, aquela maquiada na tragédia, né, esconder o número real de mortos. Isso é claro para não prejudicar a imagem do país no comércio exterior. Inclusive, tem gravações das emissoras fazendo entrevistas e demonstrando a falta de informação dada sobre o caso. Por que o fogo voltou a subir, hein? Eu não posso dar outra vez. Como? Não posso dar outra vez. Como é que é? Esse fogo, ele voltou e devido a... Os moradores acusaram a própria Petrobras de querer abafar o caso também. Mas a teoria que adotaram foi a de que os dutos antigos de 1940 e sem nenhuma manutenção recente teria colaborado para o acidente, além da falta de comunicação entre um funcionário da refinaria de Presidente Bernardes, em Cubatão, e uma das pessoas responsáveis pela operação de um dos terminais da estatal que ficava no posto de Santos, para onde a gasolina iria. Na época, 6 pessoas até chegaram a ser condenadas em primeira instância, mas acabaram sendo absolvidas, né, após recursos, e até os dias de hoje, então, ninguém foi condenado. Em 2014, o presidente da Petrobras, ex-ministro de Minas e Energia, negou a história de terem feito algo para esconder os fatos durante a discussão sobre o acidente em uma audiência da Comissão da Verdade. Evidentemente que todo acidente tem uma causa e nós temos que descobrir essa causa. Atualmente, o lugar se chama Vila São José. Ela surgiu da necessidade de abrigar os moradores sobreviventes da tragédia da Vila Socorro. Até hoje, os moradores da Vila São José lutam para reabrirem o caso, né, e descobrirem o que de fato aconteceu. Esse caso me lembrou até daquele caso de Maceió. Lembra que a gente fez um vídeo aqui sobre a cidade fantasma brasileira que está afundando? Bom, depois vejam esse vídeo, né? Basicamente é uma tragédia anunciada também, que ocorre por conta da irresponsabilidade de grandes empresas, né? Empresas multinacionais, né? Gigantescas. E como de praxe, nunca dá nada para essas empresas gigantescas, né? E o que resta é a população chorar e as suas perdas mesmo, né? Tanto as financeiras quanto as de entes queridos. Mas aí, você sabia dessa tragédia da Vila Socorro? Acredita que a Petrobras tem culpa no cartório e deveria ter, sei lá, dado uma assistência melhor ali, pelo menos a manutenção tinha que ter feito, né? Talvez indenização pra galera que sofreu, né? O que você acha disso tudo? E tem mais alguma outra tragédia
que aconteceu aí no Brasil, até por conta assim de irresponsabilidade mesmo de grandes empresas, comenta aqui embaixo, né? Quem sabe acaba virando um tema para um próximo vídeo. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, então se inscreva, deixa o seu like para ajudar a gente no engajamento. Até o próximo, tchau.